Olá, eu sou Meire Haddad e esse é o Estúdio H, o canal dos amantes do canto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classificação vocal. Então, se você tem essa dúvida ou essa curiosidade, gostaria de saber em que classificação você se enquadra, a gente vai fazer alguns testes aqui hoje para você conseguir definir isso e de lambuja vai falar um pouquinho, tirar essa dúvida, qual a diferença entre extensão e tessitura vocal. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final. Se você não é inscrito, já corre aqui, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais e ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Bom, então vamos lá. O que seria exatamente a classificação vocal? A classificação vocal ela vai definir, de acordo com o timbre e com a extensão de cada voz, em que categoria que ela se enquadra, tá? Então existem algumas categorias, algumas divisões de vozes no canto coral. Então, é importante dizer aqui que muitas pessoas às vezes se preocupam com isso. Qual é a minha classificação vocal? Muitos alunos perguntam, isso é uma pergunta bastante recorrente, mas se você não pretende cantar em coral ou fazer canto lírico, por exemplo, isso não é importante para você, tá? Você pode buscar isso como uma curiosidade para você saber se você é um tenor ou se você é uma soprano, enfim, tá? Como uma curiosidade. Mas isso não é nem um pouco importante, como eu já disse em outro vídeo aqui no canal, e se você não viu, depois você corre lá e assiste, qual é o tom da sua voz, né? Então, quando você canta música popular, essa classificação vocal, ela não é nem um pouco importante, porque tanto faz qual é a sua classificação vocal, porque você pode alterar o tom da música e deixá-la mais adequada para a sua extensão, né, dentro do seu limite de conforto que você vai cantar. Então, quais são essas vozes? Quantas vozes existem? Como que é essa classificação vocal? Existem uma subdivisão de 6 vozes dentro do canto coral. E depois, logicamente, dependendo do coral, se é um coral muito grande, tem muitas vozes, dependendo da peça, geralmente coro lírico, pode ter até mais subdivisões dentro disso, tá? Mas as principais são baixo, que é a voz mais grave masculina, depois o barítono, que é uma voz intermediária, e os tenores, que é a voz mais aguda, masculina. Depois temos 3 vozes femininas, que temos as contraltos, que é a voz mais grave, feminina, mezzo-soprano, que é a voz intermediária, e soprano, voz mais aguda, feminina, tá? E dentro dessa subdivisão, nós temos extensões aqui dentro, que é a classificação. Então, quando você consegue cantar com conforto ali dentro daquela extensão da classificação vocal, significa que você pertence àquela categoria, ok? Então, nós vamos fazer aqui alguns testes, alguns exercícios, eu vou tocar a divisão de cada voz e você aí vai tentar fazer, cantar, para você ver em que categoria que você se enquadra, tá? Eu vou fazer um teste primeiro aqui comigo, na voz feminina, só para você ter uma ideia de como que vai ser isso. Então, por exemplo, contralto, vai. Ela se enquadra. É lógico que isso aqui é uma coisa genérica. De repente, eu posso ter um contralto que canta notas mais graves que isso e notas mais agudas, assim como em todas as vozes. Isso aqui é uma classificação genérica. Vai variar de cada pessoa. Então, a contralto, ela tá mais ou menos entre esse sol, tá? E esse sol. Ok? Então eu vou tentar. A gente vai fazer um exercício com a vogal U e aí tentando cantar essas notas aqui. Então vai ficar uma coisa assim, ó. Ok. Consegui cantar todas as notas, então eu poderia ser enquadrada como uma contralto,
tá? Ok? Teoricamente como uma contralto. Aí entra uma coisa, como eu disse lá no começo, que é o timbre da voz. Como a minha voz, ela tem um timbre um pouco mais agudizado, então a minha voz, ela tem mais uma característica um pouco mais de soprano do que de contralto, porque as sopranos têm uma outra característica, um timbre diferenciado de voz, né? Não tem essa coisa tão agudizada. Então eu vou tentar fazer o teste da classificação da soprano para ver se eu me enquadro realmente aqui, tá? Vamos lá. Então a soprano ela entraria entre um Lá 2 e talvez um Dó 5 ou até mais, né? Sopranos líricos, por exemplo, eles conseguem mais do que isso. Mas vamos lá. Então, sem aquecimento, vamos tentar. Vai embora. Vamos lá. Ó. Sei lá, ok? Então, provavelmente, como eu já sei a minha classificação vocal, porque eu já canto em coral há muitos anos, eu sou classificada como soprano, tá? Então, eu consigo atingir essas notas agudas, consigo atingir também um pouco das notas graves, lá que às vezes aparecem em algumas músicas, e o meu timbre também é mais característico de uma soprano. Então, eu sou classificada como soprano, ok? E agora eu vou fazer para você o teste de cada uma das vozes e você aí vai cantar e ver em que categoria que você se enquadra, tá? Então eu vou começar lá embaixo com os baixos e os homens vão tentando. Se você não alcança, então é importante que você pegue a nota. Por exemplo, baixo, vai pegar aqui, ó, tá? Então você tem que tentar cantar essa nota gravezona lá, tá? Então, se você tá pegando aqui, ó, é porque você já não é um baixo, tá? Então, você tem que tentar cantar exatamente essa nota que eu tô tocando. Então, homens que têm as vozes bem graves podem tentar começar lá embaixo e ver se consegue cantar. Com a vogal U, vamos lá então. Você vai fazer isso aqui, ó. Ok? Então, se você conseguiu cantar com conforto dentro dessa distância aqui, dessa extensão, desse Mi até esse daqui, então provavelmente você é um baixo, tá? As vozes como baixo e contralto, elas são mais difíceis de serem encontradas. Tá? Então, por exemplo, principalmente contralto, uma contralto original mesmo, assim, que tem um timbre de contralto, é uma das vozes mais raras que temos, né? Então, agora a gente vai fazer para barítonos, tá? Que provavelmente a maioria dos homens já se enquadram aí. Então, a gente vai pegar aqui desse Sol e a gente vem até esse aqui, tá? Então, comigo aí, com a vogal U, você vai fazer. Ok? Conseguiu? Então, provavelmente a maioria dos homens vão se enquadrar aqui, tá? Dentro dessa extensão. Então, vamos lá. Se você conseguiu cantar com conforto aqui, então você é um barítono. E agora, tenores. Então, os tenores, eles já começam a voz mais aguda, masculina. Então, eles vêm daqui e vão até aqui, tá? Então, vamos lá. Você que achou que era muito grave as outras duas vozes, talvez você seja um tenor. Então, vai lá, tenta aí, ó. Com U. Isso. Conseguiu? Ficou mais confortável para você? Então, você provavelmente é um tenor, ok? E, como eu disse, pode ter outras subdivisões. Existe, por exemplo, contratenor, que é uma voz super aguda masculina, que aí já é uma coisa também bastante rara. Agora vamos para as mulheres. Então, vamos lá, de volta nas contraltos, a gente vai pegar a partir desse Sol, Sol 2, até aqui, um Sol
4, tá? Então vamos lá, mulheres com a vogal U. Aí, ficou confortável para você? Ou ficou muito grave aqui, talvez, nesse sol? Então, se ficou bem confortável para você, provavelmente você é uma contralto. Se ficou um pouco desconfortável, um pouco grave, né, para você ali alcançar a voz de contralto, talvez você não seja uma contralto, você seja uma mezzo ou uma soprano. Então, vamos testar como mezzo. Vai começar aqui um pouquinho mais acima e também vai até um pouco mais acima. Vamos embora. Então, ó lá, começando aqui nesse lá. Ficou melhor? Talvez tenha ficado um pouco mais confortável. Então, isso talvez se enquadre como uma mezzo-soprano. E se ainda você achou que ficou um pouco grave, ou que você achou que você poderia continuar e tem mais agudos, talvez você seja uma soprano, então. Então vamos lá, a soprano vai começar dali da mesma nota, mas vai até um pouco mais agudo. Então vai lá, com a vogal U, fazendo. E poderia ser até mais, né? Então, se você conseguiu com conforto chegar nessas notas mais agudas lá e também nas notas graves, então você é uma soprano, ok? E qual é a diferença entre tessitura e extensão vocal, afinal? A extensão vocal, como você veio aqui, você veio cantando lá do máximo, desde o baixo lá da última nota, né? E até a soprano, lá em cima chegou até a última nota. E se você conseguiu, porque às vezes a gente consegue cantar, mas não é exatamente com conforto. Então, para mim, por exemplo, se eu venho aqui, ó, Sol, Fá, Mi, Ré, né? Aquecida, eu até consigo essa nota melhor, mas já ficou forçando ali. Então, já tá dentro da minha extensão? Sim, mas não está dentro da minha tessitura. A tessitura é o limite que você canta com conforto, tá? A extensão é o que você consegue cantar, tá? Então, independente, é até a nota limite que você consegue, tanto no grave quanto no agudo. Agora, a tessitura é onde você consegue com conforto. Então, eu fui até aquele Ré, sai. Mas não está confortável, não está bonita também essa nota, né? Então, não está dentro da minha tessitura, está dentro do meu limite, da minha extensão vocal, mas não está dentro da minha tessitura. Mesma coisa no agudo, eu posso chegar até lá um dó, né? Eu faço até faço essa nota, certo? Se eu tiver bastante aquecida, eu consigo pegar essa nota muito melhor, mas com mais qualidade. Mas assim, de cara, assim, sem estar aquecida, ela fica bem desconfortável. Então, não fica bonita e não fica confortável. Então, ela tá dentro da minha extensão? Sim. Tá dentro da minha tessitura? Não. Então, para mim, a tessitura vai ser menor do que essa extensão. Eu não vou chegar lá naquele dó com conforto para cantar. Mas aí eu vou ter um limite menor, tá? Então, a tessitura, ela sempre é um limite menor dentro da sua extensão vocal, que ela é maior. Ok? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não esquece de curtir, né, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa os sininhos para receber todas as notificações dos próximos vídeos, tá? Eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seus comentários aqui embaixo. Me digam se vocês conseguiram fazer os exercícios, se conseguiram descobrir qual é a sua classificação vocal, nem seja por curiosidade, tá? Então, um grande beijo, até o próximo vídeo e cuidem-se. Até mais. Tchau, beijão.